pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente aí vou me apresentar a vocês. Chamo-me Sanderson, tá? Vou lecionar para vocês a disciplina hoje, né, de Direito Penal, focado aí no concurso tanto da PF quanto da PRF. E nós vamos tratar um pouquinho sobre as partes mais importantes com relação ao chamado direito penal. Talvez, né, as questões, né, que a gente tenha colocado para vocês, são 12 questões ao todo. Tá? Nós temos aí mais ou menos 1h30, não é, do nosso encontro, 4 às 5h30. E aí então vamos procurar trabalhar os principais pontos concernentes ao direito penal. Um ponto importante, né, para a gente partir da premissa de que o direito penal, ele obviamente tudo ou quase tudo que se encontra no direito penal, nós vamos estudar em duas partes pelo qual o Código Penal é dividido. O Código Penal é dividido entre parte geral e a chamada parte especial. Mais ou menos a parte geral vai do artigo 1º até o artigo número 120, e a parte especial vai do artigo 121 e seguintes. As partes mais importantes, né, que eles vão chamar lá no concurso de noções básicas, né, de direito penal, eles exploram principalmente a parte geral. E vão explorar só um pouquinho lá da parte especial, que são crimes contra a pessoa, né, crimes contra a administração e assim sucessivamente. Em se tratando, né, de direito penal, nós selecionamos aqui essa primeira questão, que vai requerer 2 pontos importantes quando um crime acontece. Tá? A parte de aplicação da lei penal, né, tem itens desse no concurso, você pode ver e vislumbrar o edital, eles vão chamar de aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Na chamada aplicação da lei penal, o legislador ele vai traçar regras básicas para que, quando surjam determinadas situações, a lei ela possa ser aplicada em sua integralidade. Tá bom? Então, nós temos mais ou menos aqui a aplicação da lei penal. Ela pode ser direcionada para fazer um estudo sistemático do Código Penal. Ela vai do artigo 1º até o artigo número 11 do Código Penal. Tá bom? Artigo número 12, desculpa. Artigo número 12. A partir do artigo número 13, ele começa a chamada teoria geral do crime. A primeira questão que eu resolvi selecionar para vocês, ela diz respeito a um ponto interessante e que os concursos geralmente gostam de confundir e que o aluno confunde bastante, que é com relação à chamada lei penal no tempo e lei penal no espaço. Respectivamente, o Código Penal, ele separa 2 artigos para tratar desse assunto: tempo do crime e lugar do crime. O artigo 4º do Código Penal, ele vai tratar da chamada lei penal, ele vai chamar do tempo do crime. E o artigo 6º, dando um pulo lá no artigo 5º, o artigo 6º ele vai tratar, respectivamente, do chamado lugar do crime. Um ponto importante, né, para que a gente possa partir da premissa sempre, é que, embora eu sei que tem algumas pessoas que não sejam da área, no direito penal é sempre muito importante você perguntar para que serve aquele instituto na prática. Para que eu vou querer usar, ou para que eu tenho que saber o tempo do crime? E o outro ponto é por que eu tenho que saber o chamado lugar do crime. Um ponto importante para a gente é determinar qual é o tempo do crime, é saber quando um crime acontece. Então, quando nós queremos saber tempo, nós queremos saber, na verdade, quando um crime acontece. Respectivamente, a importância de saber qual é o tempo do crime significa dizer, claro, que existem algumas importâncias práticas para saber o tempo do crime. A primeira importância prática para saber o tempo do crime é saber qual é a lei que eu irei aplicar ao caso concreto. Porque vocês sabem muito bem que pode existir, durante o processo, o chamado ou a chamada conflito de leis penais no tempo. Então é importante, primeiramente, eu saber qual era a lei que vigorava durante a prática do crime, saber o tempo do crime.
Saber o tempo do crime é importante justamente porque é naquele momento em que, obviamente, eu posso futuramente fazer um conflito de leis penais no tempo. Essa é a primeira importância. Em segundo lugar, a importância também de saber o tempo do crime, além de saber qual é a lei que eu aplicarei no caso concreto, a importância de saber o tempo do crime dá-se-á para saber, por exemplo, quando é que eu vou punir você no sentido com relação à idade. Por exemplo, fulaninho de tal, aos 17 anos de idade, ele atira em cicraninho, tá? Às 11 horas 55 minutos, às 23 horas e 55 minutos, um dia antes do seu aniversário. Ele atira na vítima, porém a vítima entra em coma e morre 2 ou 3 meses depois. A pergunta, o tempo do crime, significa dizer quando um crime acontece. E isso é importante porque significa dizer que, dependendo da teoria que o Brasil usa, ou ele vai ser julgado como criança e adolescente, ou ele poderá ser julgado como adulto. Então, o importante de traçar o tempo do crime, ou saber quando um crime acontece, é saber, por exemplo, que existem implicações práticas dentro do Código Penal que concernem a idade. E o mais importante, então, é você detectar e saber quando é que um crime, de fato, ele acontece. O Código Penal, e aí eu não vou falar nem das 3 teorias, né, que o Código Penal tem, vamos partir diretamente para a teoria que o Brasil se utiliza. No artigo 4º do Código Penal, ele diz: considera-se praticado o crime no momento, aí você para nessa expressão, momento ele diz respeito a tempo do crime, então ele diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A partir daí eu posso vislumbrar que o Brasil, ele usa uma teoria. Existem, na verdade é bom a gente conversar um pouquinho, porque existem aqui 3 teorias no Brasil, tá bom? Que os legisladores tratou de uma, só que a doutrina sempre coloca 3, que é a teoria da atividade, ele chama teoria do resultado, e tem a teoria da ubiquidade, ou a chamada teoria mista. Tá bom? Existem 3 teorias no que concerne ao tempo do crime. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Então vamos lá. O que é que diz a teoria da atividade? A teoria da atividade, ela diz que o crime ele é praticado no momento da ação ou da omissão, não importando o momento do resultado. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém com 17 anos, naquele caso que eu dei, pratique o crime às 23 horas e 55 minutos, 5 minutos antes de completar 18 anos. Tá? E ele pratica o crime naquele momento. Pela teoria da atividade, ele vai ser julgado como adolescente ou como adulto? Adolescente. Porque é isso que diz a teoria da atividade. A teoria do resultado, ela estabelece e diz: olha, considera-se praticado o crime no momento do resultado. Não é no momento da ação, mas no momento do resultado. E aí, no mesmo exemplo, vamos dizer que o Brasil utiliza a teoria do resultado. Ele seria julgado como adolescente ou como adulto? Como adulto. Porque o homicídio vai se consumar com o resultado morte. Tá? Existe uma lei específica, né, que acho que é a Lei 9.405, que diz no artigo 3º que a morte estará consumada com a cessação da atividade crânioencefálica, a morte cerebral. Tá? Então, se na questão eu disse que ele faleceu, né, tempos depois, então significa dizer que ele vai ser julgado como adulto. E a teoria da ubiquidade, ou a chamada teoria mista, pouco importa, tanto faz. Ou o momento da ação, ou da omissão, ou o momento do resultado.
E aí a gente passa para cá rapidamente, antes de responder a questão, eu coloquei para a gente aqui o artigo 4º do Código Penal. Ele estabelece que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no que concerne ao tempo do crime, o Brasil utiliza qual teoria? Atividade. Ou seja, o crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Pouco importa quando a vítima morreu. Pouco importa quando a vítima morreu. O cronômetro do crime ele para no momento em que, por exemplo, é acionado o gatilho. Acionou o gatilho, aquele foi o momento da ação. Se a vítima vier a morrer 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, não importa. Um outro exemplo bem prático, né, mas eu sei que essa não cai no edital, mas vamos trabalhar um pouquinho com o tempo do crime. Quem tiver acesso depois, só colocar aí no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, ele vai dizer justamente o seguinte: considera-se atenuante, ou seja, é um atenuante causa de redução de pena, e ele vai dizer assim: ser menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 no dia da sentença. Então, por exemplo, se um indivíduo pratica um crime com 20 anos de idade, 20 anos, e nós sabemos que no Brasil o processo demora um bocado, e aí vamos dizer que ele passa a ser julgado não mais com 20 anos, o processo dele demorou tanto que ele agora vai ser julgado com 30 anos de idade. O juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai considerar ou não a atenuante que ele tinha à época do fato? Sim ou não? Sim. Porque a teoria da atividade diz que quando um crime é praticado, a partir daquele momento da ação ou da omissão, é como se o mundo tivesse parado. As características referentes ao crime serão todas imputadas com as características que ele tinha à época do fato, à época da ação ou da omissão. E aí a importância que nós temos de saber disso é justamente saber se ele tem algum atenuante, porque se ele for menor de 21 anos, no dia da ação ou da omissão, ele pode ser julgado quando tiver 30, 40, 50. Mas o juiz vai ter que aplicar a pena, porque no dia em que o crime foi praticado, ele tinha, ou era menor de 21 anos. Outro exemplo prático profissional dentro do Código Penal, que nos remete à teoria da atividade, é com relação à pena de multa. Quando o juiz vai condenar alguém pela pena de multa, ele calcula com base no salário mínimo. De acordo com a teoria da atividade que a gente usa, vocês acreditam que o juiz vai calcular a pena de multa com base no salário mínimo da época do fato ou na época do julgamento? Na época de quê? A multa. Dá a entender que é do julgamento, mas é do dia do fato. Não é a teoria da atividade? Todas as características que ocorrem no dia do crime, elas serão paralisadas. A idade dele vai ser daquela da ação ou da omissão. A atenuante de menor de 21 anos vai ser do dia da ação ou da omissão. E o cálculo da pena de multa vai ser com base no salário mínimo vigente à época do fato. Certo? E aí vocês lembrem disso, porque eles gostam de cobrar esse assunto, né, na nossa prova, ou em provas futuras. Isso é o tempo do crime. Tempo do crime. Só que também o mais importante agora também para a gente, nós vimos então que a teoria que o Brasil utiliza com relação a tempo do crime é a teoria da atividade. Teoria da atividade. Fazendo um pulo para o artigo 6º, eu gosto de colocar esses artigos sempre emparelhados, porque é aqui que as pessoas realmente confundem. Tá? Quem é da área já tem pelo menos um discernimento, mas pelo menos esses dois artigos, artigo 4º e 6º, eles são muito semelhantes. Tá bom? Com relação ao lugar do crime, vocês já sabem as teorias: atividade, resultado e ubiquidade ou mista. O artigo 6º do Código Penal, ele diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar. Vamos dar uma parada aqui. Essa expressão lugar
cuidado, né? Vocês devem procurar assim, porque quando você vai ver numa prova, geralmente dependendo da banca de concurso, né, eles gostam de colocar a letra da lei, nua e crua. E aí quando você lê, esses artigos são muito semelhantes. Eles começam todos com a mesma expressão, considera-se praticado o crime. Aí ele muda a expressão no momento, momento faz você lembrar de quê? De tempo, né? E considera-se praticado o crime no lugar. E aí saber o lugar do crime, gente, é entender se o Brasil é competente ou não para julgar determinado crime. O artigo 6º do Código Penal, ele não está se importando agora com o tempo do crime, não. Ele vai estar se importando, se preocupando com o lugar do crime. Significa dizer o seguinte: se um traficante de drogas sai lá da Holanda e entra no território brasileiro, será que o Brasil é competente para julgar também? Ou se um brasileiro, ao tentar sair do aeroporto internacional aqui de São Gonçalo, para ir em direção a um outro país, e vamos dizer que ele chegue naquele outro país, mas será que o Brasil é competente para julgar esse caso? Uma coisa que vocês devem lembrar, gente, e não esquecer, que daqui a pouco, como vai cair também processo penal, noções de processo penal, esse artigo aqui, vai haver uma espécie de conflito aparente de normas. Tá certo? Mas antes disso, vamos aprender primeiro o lugar do crime. Esse artigo 6º, ele é direcionado aos chamados crimes à distância. Como assim o artigo 6º ele é direcionado aos chamados crimes à distância? Como assim? Crimes à distância são crimes que transcendem a fronteira nacional. São crimes que envolvem países diferentes. Logo, guardem essa informação, porque eu vou colocar esse artigo em conflito com outro artigo do Código de Processo Penal. Mas, por enquanto, esse artigo 6º do Código Penal, ele diz respeito ao lugar do crime. Aqui ele quer saber em qual lugar o crime aconteceu. Aí você vai perguntar assim, como assim, em qual lugar? É Brasil e outro país, tá bom? E aí sempre vai ter um exemplo, numa prova, envolvendo Brasil e outro país. Sempre que houver Brasil e outro país, eu tenho aqui a chamada aplicação da lei penal no espaço. Será que o Brasil é competente ou não? Lembre desses chamados crimes à distância. Vamos ler o artigo 6º e vocês vão me falar qual é o lugar do crime. Olha o que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Que teoria é essa? Atividade, resultado ou ubiquidade, que é a soma das duas? Ubiquidade. No que concerne ao lugar do crime, a teoria que o Brasil usa é a chamada teoria da ubiquidade. E essa teoria da ubiquidade diz o seguinte, ó, se um traficante de drogas sai da Holanda e entra em território brasileiro, o Brasil é ou não é competente para julgar esse cara que entrou em território nacional? É competente também. Se porventura um brasileiro sai daqui do Brasil, do aeroporto internacional de São Gonçalo, e chega lá nos Estados Unidos cheio de droga, e vamos dizer que os Estados Unidos não queira mais imigrante, e diga assim, Brasil, eu vou mandar aí para você julgar. O Brasil pode ou não pode julgar também? Pode. Porque a teoria do resultado, ela diz, olha, não importa onde o crime foi praticado, se no Brasil ou no estrangeiro, o Brasil é competente para julgar o crime tendo começado aqui ou o crime também tendo o quê? Terminado aqui. É por isso que o artigo 6º ele diz, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como, ou seja, somando, ao lugar onde deveria produzir-se o resultado. Então, nós temos aí, gente, duas teorias em dois artigos muito, mas muito parecidos. Tá bom? Então, uma dica boa para que vocês analisem e vejam direitinho, tá? Quando forem ler o Código Penal, e até mesmo em uma questão de prova que, porventura, cobre a letra da lei, vocês procurem a palavra-chave. Considera-se praticado o crime no momento. Isso aqui ele está falando de quê? Tempo. Considera-se praticado o crime no lugar. Lugar. Tempo do crime, qual é a teoria? Atividade. E lugar do crime? Ubiquidade. E aí vocês sabem, né? Já tem uma dica boa para vocês aí, né? Já sabem. Mas aí é para não esquecer. Lugar do crime, qual é a teoria? Tempo do crime, qual é a teoria? Atividade. Então, basta você lembrar dessa palavrinha luta, tá certo? Que você vai lembrar, lugar do crime é atividade. E quando você vir a palavra-chave aqui, ó, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Tá bom? Isso é mais ou menos, tá? Uma dica, mas eu acho interessante também que vocês aprendam o próprio código ou analisem a expressão. Porque basta que uma questão como essa cobre a letra da lei, que você já sabe do que é que está se tratando. Só que no artigo 6º do Código Penal, tá? É a teoria da ubiquidade. Só que cuidado, eu vou colocar aqui o artigo 70 do Código de Processo Penal. Tá certo? O artigo 70 do Código de Processo Penal. E esse artigo 70, olha o que ele vai dizer. Considera-se competente para julgar determinado crime, resumo, o lugar onde o crime foi consumado. Que teoria é essa? Resultado, não é? O artigo 70 do Código de Processo Penal usa a teoria do resultado. Vocês já ouviram falar de antinomia, conflito aparente de normas. Esse conflito aparente de normas, ele é resolvido por alguns princípios que o direito penal criou para resolver essas situações. O que é antinomia? Existem duas expressões no direito penal chamadas anomia e antinomia. A anomia é a ausência de normas. No direito penal, se não existe pena, não existe crime. Se não existe conduta prevista como crime, então não há crime. A anomia é a ausência de norma. Já a antinomia é o excesso de normas. Existem várias normas tratando do mesmo assunto e elas estão em vigência ao mesmo tempo. Aqui nós temos duas normas. O artigo 6º usa a teoria de quê? Do Código Penal. Da ubiquidade. E temos o artigo 70 do CPP que usa a teoria do resultado. E aí, então, partindo da premissa que eu tenho aí um chamado conflito aparente de normas, esse conflito aqui é facilmente resolvido, porque lembra para vocês que eu falei assim, olha, o lugar do crime diz respeito a crimes o quê? Que envolvem países diferentes, que nós chamamos de crimes à distância. Então, quando envolve o país, Brasil e o exterior, você lembra da teoria da ubiquidade. O artigo 70 do CPP fala a teoria do resultado, mas ele fala para ser aplicado nos chamados crimes plurilocais. Aqui, a competência para julgar um caso usa a teoria do resultado em se tratando de crimes plurilocais. O que são crimes plurilocais? São crimes que ocorrem dentro do território nacional. Então, por exemplo, se um crime começou em Natal e terminou em Ceará-Mirim, o juiz capaz de julgar o caso é o juiz de Natal ou de Ceará-Mirim? Pela teoria do artigo 70. Ceará-Mirim. Mas se envolve o Brasil e outro país, aí a teoria é da ubiquidade. Tá bom? Então, tenho só esse cuidado com relação a esse artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código de Processo Penal. Porque, vez ou outra, eles trabalham com essa antinomia. Mas, claro, o objetivo principal
é que vocês lembrem dessa sigla. Então, a partir do momento em que você lembra disso, a gente agora passa para a leitura da primeira questão, depois que vocês estão embasados teoricamente. Tem algumas diferenças sim. Tem algumas diferenças sim. Tá? O CPM ele é uma lei específica. Tá? Em se tratando de lei específica, agora, claro, ele diz que quando o CPM tratar de modo não tratar, a gente aplica, obviamente, em subsidiariedade o Código Penal. Mas tem uma série, tá, dessas diferenças também. Tá certo? No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime. Ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão, certo ou errado? O erro está aonde? No tempo. Que a teoria do tempo qual é? Do tempo. Atividade. E lugar é ubiquidade. E aqui ele faz uma miscelânea onde ele diz, olha, no ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala de tempo do crime. E não é ubiquidade, é o quê? Atividade. Tá? Então, por tal motivo, todas as questões aí que eu terei foram também da banca, tá bom, da CESP, cujo objetivo é trazer também os pontos principais que tratem desse assunto. Tá bom? Então, vamos dar uma caminhada. Então, a primeira questão ela está errada porque ela confunde, né, com relação à teoria usada. Na questão do número 2, a gente vai tratar também de um assunto chamado aplicação da lei penal. Aqui eu vou colocar para vocês um ponto importante, porque pode surgir conflito de leis penais no tempo. Como assim? No tempo que eu pratiquei o crime, durante o momento que eu pratiquei o crime, não é aquela lei que fica, né, não fica paralisada. E aí, de repente, o meu cliente ele é processado. Cometeu o crime na égide, ou seja, sob a lei X. E durante o processo, pode surgir uma lei Y. E aí surgiu, então, um conflito de leis penais no tempo. Gente, quando surge um conflito de lei penal no tempo, ou seja, eu pratiquei o crime sob a égide de uma lei, e aí, de repente, surge uma outra lei, qual das leis eu aplico? Exatamente, a mais benéfica. Tá bom? Mas por que nós chegamos a essa conclusão? Porque existe na Constituição Federal um princípio chamado princípio da irretroatividade da lei penal. Esse princípio da irretroatividade da lei penal diz que, via de regra, a lei penal ela não retroage. Por que ele coloca que, via de regra, a lei penal ela não retroage? Porque, via de regra, a lei penal é para punir. Via de regra, a lei penal ela surge ou para criar um crime, vez ou outra, tá? Para criar um crime, para criar uma pena aumentando. E aí, via de regra, então, ele diz, olha, via de regra, a irretroatividade da lei penal diz a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Esse é um ponto número 1. Então, quando houver um conflito de leis penais no tempo, você vai querer saber qual é a lei mais benéfica. Agora, cuidado. Eu só posso fazer esse joguinho de eu vou aplicar a lei mais benéfica se o crime, no caso, né, aconteceu na égide de uma lei e surgiu uma outra lei. E existe um caso, daqui a pouco, que a gente vai falar também, que é um pouco diferente. Mas vamos lá. O artigo 2º do Código Penal, o artigo número 2 do Código Penal, ele vai tratar de um instituto que vocês conhecem, né, como abolitio criminis.
Ele diz, olha, a lei que de qualquer modo deixar de considerar crime conduta anterior, essa lei retroage ou não? Por exemplo, antigamente existia o crime de, vamos dizer aqui, tinha um crime de adultério, antigamente tinha um crime de rapto, né, que era sequestrar alguém no intuito de casar. Olha aí. Antigamente as pessoas fugiam para o casamento. Hoje as pessoas fogem do casamento. Não é? Mas antigamente tinha um crime de rapto. E esse crime de rapto, vamos dizer que o indivíduo cometeu. Foi lá, pegou a jovem donzela pela janela e fugiram. Não é? E foram embora. E aí o pai foi atrás, porque antigamente tinha-se, né, o dote e a herança. E havia sim esse tipo de crime, porque o homem queria ficar com o dote da mulher, né? E aí foi criado um crime, porque se fosse crime, extinguiria-se, né, esse dote. Mas vamos dizer que o cara raptou, mas durante o rapto, surge uma lei dizendo que aquele crime foi revogado. Não existe mais rapto. Retroage ou não retroage? Retroage. Gente, a abolício criminis do artigo 2º do Código Penal, no caput, a abolício criminis, ela sempre vai retroagir. Porque a abolício criminis é mais favorável ou não para o réu? Sim. Então, uma lei posterior, que de qualquer forma considerar extinta uma conduta anterior, ela irá retroagir. Importa se o processo já transitou em julgado? Não. Importa se o réu já cumpriu pena? Também não. Mas, professor, o cara já cumpriu pena, qual é o interesse que ele vai ter em aplicar essa lei penal? Torná-lo novamente réu primário, os antecedentes. Não é? A reincidência desaparece também. Então, em se tratando de lei penal mais benéfica, não existe se, tá? Não existe, só retroagirá se ela vai sempre voltar. Gente, retroatividade é voltar para abarcar fatos que não ocorreram durante a sua vigência. Ou seja, quando eu pratiquei o crime, aquilo era crime. E aí surgiu uma lei depois dizendo que não é mais crime. Então, essa lei nova, ela vai retroagir, ela vai voltar para abarcar fatos que não ocorreram durante a sua vigência. Tá bom? Então, isso é abolício criminis. E o parágrafo único do artigo 2º, ele diz assim, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, irá retroagir. Cuidado que prova eles cobram assim. Vamos dizer que alguém da sala entre em uma briga, uma lesão corporal, e quebre um dente de alguém nessa briga. Tá bom? E aí responde pelo crime de lesão corporal. Depois a gente vê se é grave, gravíssimo, né? E, de repente, o cara lá coloca um implante, gastou aí uns 8 mil reais no estrago do dente, e você está respondendo criminalmente. E aí, de repente, para sorte sua, surge uma lei posterior dizendo que, simplesmente, não existe mais crime de lesão corporal. O que é que acontece com o teu processo criminal? É extinto. O artigo 2º do Código Penal, ele diz que a abolício criminis cessa os efeitos penais e dá execução. O que é execução? É o cumprimento de pena. Se o réu está cumprindo pena e surge a abolício criminis, o que é que acontece com ele? É solto. Só que tem concursos que dizem assim, a abolício criminis cessa os efeitos penais e civis, tá certo? Errado, que é o que acontece muito. A abolício criminis cessa tão somente os efeitos penais. Civilmente, ele ainda vai, não é, ter a obrigação de ressarcir o dano que ele provocou, mas é civil, não é mais crime. Tá bom? Então, só esse detalhezinho do artigo 2º, cessam-se com a abolício criminis os efeitos penais. Os civis prevalecem, subsistem ou continuam a existir. Tá certo? E aí, beleza. Aí o aluno vai dar uma estudada no livro, dá uma estudada no Código Penal, dá uma lidinha tranquila e passa aqui para a questão de número 2.
tratando-se de crimes permanentes, tá? Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Certo ou errado? Certo. Em virtude de quê? Existe uma súmula, que é a súmula 711 do STF. E essa súmula, gente, ela é usada tanto para crimes permanentes, ou crimes continuados. E essa súmula 711 do STF, ela diz assim, ó, vamos dizer que o indivíduo sequestre, que é um crime permanente, o indivíduo em janeiro de 2017. O sequestro ele terminou em dezembro de 2017. Até aí, beleza. Só que, no meio do ano de 2017, enquanto o sequestro ainda estava sendo praticado, surge uma lei nova agravando a situação do réu. Gente, se a gente fosse usar a regra, não a exceção, se a gente fosse usar a regra, a gente usaria a lei de janeiro ou a lei de junho? Se fosse a regra, era a lei de janeiro. Mas em se tratando de crimes permanentes, aplica-se a lei do término, ou da cessação do crime permanente ou continuado, ainda que mais grave. Cuidado, não é que não vai aplicar mais grave, não. Em crimes permanentes ou continuados, vai aplicar a lei do dia em que o crime encerrou, no dia em que cessou a continuidade ou a permanência. E aí, desse dia, você vê qual era a lei que está vigorando aqui. Então, é essa que vai ser aplicada, mesmo sendo mais prejudicial, mais grave. E é isso que diz a questão. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência, ou seja, se essa surgiu antes do término do crime ou antes do término da permanência. Tá bom? Esse ponto aí também é importante. Então, essa questão ela está correta com base na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. E aí eu comentei aqui alguns artigos, o artigo 2º, parágrafo único, tá? É para vocês pelo menos terem ciência de como funciona aí o nosso Código Penal. Questão número 3. A questão número 3 vai tratar também, tá? Agora, da chamada teoria geral do crime. No Brasil, e aí cai a parte principiológica, nós usamos a teoria da responsabilização subjetiva. O que é responsabilização subjetiva? Alguém só pode ser punido por um crime se o praticou de modo doloso ou culposo. Dolo e culpa. O dolo e a culpa também, né, são assuntos bem interessantes, porque se no Brasil alguém pratica um crime sem dolo ou culpa, ele não poderá ser responsável por esse ato. Por exemplo, pessoal, como é que alguém pratica um ato sem dolo e sem culpa? Só um exemplo. Coação física. Tá? Vamos dizer que está descendo a escada rolante do shopping lá, e tem um cara atrás de você e o desafeto dele na sua frente. E ele dá um empurrão em você e você cai por cima do outro, machucando-o. Você teve dolo aí? Você teve culpa? Não, então você não pode ser punido. Tá? Um exemplo clássico de que condutas, que não existam conduta nem dolo nem culpa, é a coação física. Um outro exemplo é o caso de sonambulismo. Tá? O sonambulismo também retira a conduta. Quem é sonâmbulo não age nem com dolo nem com culpa. O cara está dormindo. Aí não tem dolo. Ah, mas quem é sonâmbulo deveria se amarrar antes de dormir. Aí quer demais. Né? O cara não tem culpa. Outro exemplo também são exemplos de caso fortuito ou força maior.
Tá? São casos em que é retirada de você o seu dolo e a sua culpa. Então é muito importante, né, para nós que também atuamos na área, lembrar que todo crime ele tem que ser punido ou por dolo ou por culpa. E o mais importante é que esse assunto ele é muito bem sistematizado no artigo 18 do Código Penal. Tá certo? O artigo 18 do Código Penal, ele vai fazer para a gente uma boa diferença entre o chamado dolo e a culpa. Ele deixa sempre muito claro, né, que há uma diferença. E o artigo 18 ele também tem um parágrafo único. Tá certo? E esse parágrafo único vai dizer alguma coisa para a gente também, já já. O que é dolo e o que é culpa? Dolo vem do latim dolus, que significa vontade. Porém, o Código Penal, ele diz que considera-se doloso o crime quando a gente quis o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, automaticamente, dentro do inciso 1º, eu tenho dois tipos de dolo, que eu vou chamar aqui de dolo direto, e eu vou chamar também de dolo indireto, mas que é mais conhecido por dolo eventual. Dolo direto é quando a gente quer o resultado, e dolo indireto é quando ele assume o risco de produzi-lo. Até aí, beleza. Culpa. A culpa, ela subentende que o indivíduo agiu de modo voluntário. Ninguém pegou a mão dele e foi dirigir o carro, por exemplo. Tá? Ninguém fez isso. Porém, quando ele, mesmo não querendo o resultado, este é alcançado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, a culpa é quando o resultado chega sem a intenção. Então, lembre que no direito penal, gente, vai existir algo chamado conduta, e toda conduta ela tem que produzir um resultado. No direito penal, existem duas formas de se chegar a um resultado. Ou eu chego a esse resultado de modo doloso, ou eu chego a esse resultado de modo culposo. Eu tinha a intenção direta de produção do resultado, ou o outro, eu não queria, mas o resultado acabou chegando. Porém, antes de entrarmos na questão número 3, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O que é o dolo direto? É quando a gente quer o resultado. E o que é o dolo eventual? É quando ele assume o risco de produzir o resultado. Até aí, beleza. Só que, de repente, os caras vão inventar, dentro da doutrina, algo chamado culpa consciente. Isso aí é o que complica a vida do cara. Tá certo? Porque é o seguinte, dolo eventual é querer o resultado? Não, né? Se você chegar para um cara bêbado, primeiro o bêbado nunca assume que está bêbado. Você chega assim para ele e diz, me dê a chave do seu carro, você está bêbado. Aí, não estou bêbado não. Ele não reconhece que está bêbado. Certo? Se porventura ele pega o carro e atropela alguém, o policial que vai prendê-lo, vocês, se Deus quiser, né, na PRF aí, vão prender o cara lá, o cara vai estar sem conseguir ficar nem em pé, não consegue nem dizer o nome. Você vai perguntar, você quis matar o cara, o que é que ele vai dizer? Não. Assumir o risco não é querer o resultado. Não é querer. O problema, gente, vai estar onde? A culpa consciente, o cara queria o resultado? Também não. Então, existe uma semelhança entre dolo eventual e culpa consciente. Em ambos os casos, o indivíduo não queria produzir o resultado. E em ambos os casos, com as suas condutas anteriores, eles assumem o risco de produzir o resultado. Aí o cara, pronto, professor, não tem mais diferença não.
É a mesma coisa. Não é, tem uma diferença bem pequenininha. No dolo eventual e na culpa consciente, ambos o cara não quer o resultado. Em ambos os casos, o cara assume o risco de produção do resultado. A diferença, gente, é que no dolo eventual, tá? Vou aqui até especificar, no chamado dolo eventual, embora ele preveja a produção do resultado, porque tanto no dolo eventual como na culpa consciente, ele prevê que o resultado pode acontecer. Mas ele continua a agir assumindo o risco, em ambos os casos. Então, dolo eventual e culpa consciente, o cara, com sua conduta anterior, ele sabe que uma besteira pode acontecer. Mas mesmo assim ele continua a fazer, assumindo o risco da produção, em ambos os casos. Aí vamos dizer que o cara está bêbado, não consegue sequer ficar de pé. Pega o carro e atropela alguém. Na opinião de vocês, isso é um dolo eventual ou uma culpa consciente? E aí, né? Aí começa a ficar a complicação na cabeça do cara. Aí você vai dizer, professor, depende. Realmente depende. Na vida real, realmente depende muito. Mas dentro de prova de concurso, não se preocupem, que ele vai ter que lhe dar uma expressão para você identificar se é dolo eventual ou se é culpa consciente. No dolo eventual, embora ele prevendo a ocorrência do resultado, ele mostra um total desleixo, né, um total desrespeito com a vida humana. Ele não está nem aí se aquilo vai ocorrer ou não. Ele não se preocupa com aquilo. Tá? Isso aí seria o dolo eventual. Prever o resultado como possível, mas não se importa caso ele venha a acontecer. Então, o cara que dirige o carro completamente embriagado age em dolo eventual. Tá? Porém, vamos ver como o dolo eventual é muito parecido com a culpa consciente. Vamos lá para aqueles... Acho que não tem mais isso hoje, não. E se tivesse, acho que ninguém ia querer. Vai para um circo. Aí vem aquele episódio das facas, né? De jogar a faca. E aí o cara diz, precisamos de um voluntário aqui. Aí você lá, todo animado, diz, eu vou. E bota a vara para frente, abre os braços, o cara coloca uma maçã na tua cabeça. O cara faz isso há 25 anos. Quando você sobe, você já sobe todo gelado, mas vai lá. Aí o cara chega no seu ouvido e diz, rapaz, se preocupa não, bicho, eu faço isso há 25 anos, eu nunca errei uma lenhada na cabeça de ninguém. Nunca dei uma lenhada na cabeça de ninguém, não vai ser na sua não. Aí você, certeza, homem, certeza. Aí você vai lá e abre os braços. E começa lá o... Gente, ó, o cara bota uma maçã na cabeça do cara e joga uma faca. Ele prevê ou não prevê que uma besteira pode acontecer? Mas ao jogar a faca, ele assume ou não assume o risco de produção do resultado? Assume. Não é muito parecido com o dolo eventual? A diferença vai estar justamente no querer, na culpa. Embora ele preveja o resultado como possível, ele confia sinceramente, é isso que vai ter em concurso, o cara confia sinceramente em suas habilidades e imagina que aquilo não vai acontecer. E aí ele vai lá e... Bum! Aí de repente você com medo, na hora que ele joga, você... Peraí. Aí de repente, bum! Aí o povo começa a rir, achando que faz parte, né, do espetáculo. Depois vem aquele... né? Homicídio doloso ou culposo? Culposo. Que modalidade? Consciente. E aí a consciência, e aí a dificuldade hoje em dia a gente se dá com relação à embriaguez ao volante. Tá bom? Eu tenho muitos clientes que os caras estão bêbados, né? E aí... nesse caso, pode ser considerado, que a gente chama de culpa profissional. Tá? Ele pode ser considerado sim, se for uma culpa profissional. Que a culpa profissional em perícia é a imprudência ou negligência do profissional. Certo? E aí quando você vai, tem um cliente meu,
que uma vez atropelou um cara. Aí ele ligou. A voz dele estava tranquila. Doutor, atropelei alguém, o que é que eu faço? Já chamou a ambulância? Já. Aí, mas o cara não está nem se movendo aqui dentro. Mas provavelmente ele esteja morto. E aí, o que é que eu faço? Eu fujo? Eu espera aí, você está bêbado? Rapaz, eu tinha bebido, eu bebi. Mas nessa hora é impressionante. 20 copos se transformam em 2. Não, foi só 2 copinhos, 2 cervejinhas. Mas não, leia-se 20. Aí eu digo, como é que você está? Ele disse, não, porque quando você está na adrenalina, o efeito do álcool some. Aí você fica na pilha. Aí chega a polícia, a Rodoviária Federal, vai chegar vocês, com o bafômetro, vai perguntar, você quer fazer o bafômetro? Aí o cara achando que está bem, vai lá e sopra. Aí o teu alcoólico, vum, lá em cima. Todo mundo que está bêbado, tem gente que bebe e pega o carro. Esse cara que bebeu e pegou o carro, por exemplo, ele está querendo matar alguém? Não. Ele prevê que pode acontecer alguma besteira? Prevê. Só que na direção, o bêbado acha que dirige bem ou não? Todo bêbado acha que dirige bem. E tem bêbado que é pior, que diz, meu amigo, eu dirijo melhor quando eu estou bêbado. Que eu tenho muito mais atenção. Um cara desse se acha habilidoso. Então, via de regra, o STF, ele diz que mesmo que alguém tenha ou esteja com teor alcoólico, a regra é que, mesmo que mate alguém, é culpa. Agora, para ser dolo eventual, por embriaguez ao volante, o cara tem que estar no estado de embriaguez tão grande, que muitas vezes a gente se pergunta como é que ele está dirigindo. Teve um cara que dirigiu mais de, acho que foi 1 ou 2 quilômetros, atropelou alguém. O corpo entrou no para-choque lá do carro. E o povo do lado buzinando. Ei, tem um corpo aí, meu amigo. E ele lá não sabia. Ele bateu numa árvore. Amarraram o cara na árvore. Isso aí é dolo eventual ou culpa consciente? Dolo eventual. Por que é dolo eventual? Porque, meu amigo, quando você pega um carro sabendo que não consegue nem ficar de pé, você está mostrando um total desinteresse, desrespeito, né, com a vida humana. Então, a diferença, gente, do dolo eventual e da culpa consciente. Toda vez que for culpa consciente em prova de concurso, ele vai dizer assim, fulaninho, embora prevendo o resultado, confiava sinceramente ou esperava sinceramente que aquilo não fosse acontecer. Aí é culpa consciente. Questão 3. Em relação ao crime doloso, adotada a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Vixe, professor, que danada é isso? Essa questão da CESP, ela trabalhou, tá, com as teorias que o Código Penal utiliza. Isso aqui realmente pode ser novo para algumas pessoas, tá? É o seguinte. O artigo 18, inciso 1º, ele diz que considera-se doloso o crime. Tá? Considera-se doloso o crime quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. O inciso 1º, gente, ele usa 2 teorias. Tá certo? Quando a gente quer o resultado, eu vou chamar isso de quê? De teoria da vontade. Porque não é isso que diz? Dolo, quando a gente quer o resultado. E no mesmo inciso 1º ele diz, ou quando assume o quê? O risco de produzi-lo. Aqui seria a teoria do assentimento. Então, a segunda parte do inciso 1º, ele usa a teoria do assentimento. Então, de fato, a questão número 3, ela está correta. De fato, artigo 18, inciso 1º do Código Penal, ele usa a teoria da vontade, quando ele diz quero o resultado, e usa também a teoria do assentimento, quando ele diz que assume o risco de produzir o resultado. O parágrafo único, a gente vai ler aqui só rapidamente, a gente vai ler o artigo 18, e aqui de fato, né, a questão está correta. E aí vai cair numa prova também, pode cair, o artigo 18, parágrafo único. Ele diz assim, que via de regra, para vocês aí,
A regra é que os crimes sejam praticados de modo doloso ou culposo. A regra. Doloso. Só será culposo se houver previsão expressa, legal. Tá bom? Então, cuidado com isso. Em prova, os crimes serão praticados sempre de forma dolosa. Para ser culposo, tem que haver previsão expressa. Como assim, professor? Basta você olhar do artigo 121 para frente. Se você olhar o crime de infanticídio, você vai ler o crime todinho, você não vai encontrar nenhuma possibilidade de crime culposo. Então, aquele crime só pode ser praticado em que modalidade? Dolosa. Porque a regra é que seja doloso. Então, o legislador ele não tem que dizer, olha, esse crime aqui é doloso. Não, porque você subentende que ele já é doloso. Para ser culposo, tem que ter previsão expressa, como o homicídio culposo, o peculato culposo. Tá bom? Então, isso também pode ser considerado uma chamada tese defensiva. Tá? Que depois a gente entra nesse ponto aí. Na questão número 4, ele vai trabalhar também com esse mesmo assunto. A gente pega essas questões um pouquinho e diz assim: caracteriza-se dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que desejava abater. É dolo eventual? Seria o quê? Culpa consciente. E vocês sabem que a culpa consciente é encontrada por essa expressão aqui, ó. Confiando em sua habilidade. Por quê, gente? Porque isso aqui, nas provas de concurso, eles não querem que você advogue, não. Então, ele tem que deixar muito claro qual era o ânimos, a intenção do cara. Isso, na vida real, é que realmente tem muito pano para manga. Mas, em concurso, você vai ter que encontrar essas expressões que diferenciam o dolo eventual da culpa consciente. A culpa consciente é esperava sinceramente, confiando em suas habilidades, aí seria a culpa consciente. Tá bom? E aí essa questão ela está errada, tá bom? Que seria, no caso, culpa consciente. Questão 5. Passando para outro ponto também do assunto, a gente vai tratar agora das chamadas excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, gente, elas têm previsão legal no artigo 23, onde ela diz assim, ó, não há crime se ou quando for praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o chamado exercício regular do direito. São essas 4 excludentes de ilicitude. Porém, ele vai dizer também aqui o seguinte: se um concurso disser que só existem excludentes legais, tá certo? Não, porque existem as excludentes o quê? Supralegais. As excludentes supralegais são aquelas que, embora não descritas no artigo 23 do Código Penal, elas têm sim o condão, né, têm sim o objetivo de isentar o réu, de dizer que não houve crime. E um exemplo clássico que eu venho vendo, que está cobrando em muitos concursos, diz respeito ao chamado consentimento do ofendido. O STF, tá, ele trata do consentimento do ofendido nos casos de sadomasoquismo, que é a prática sexual com o uso de violência. Professor, mas aí a pessoa quis participar. Seria injusto que você punisse os participantes. Mas, por quê? Porque eles consentiram. Então o STF diz, olha, a prática sexual sadomasoquista é um exemplo de lesão corporal consentida. Só que aí o STF, claro, ele diz, olha, vamos regulamentar aqui porque brasileiro é sem noção. Né? O brasileiro é um povo meio sem noção. De repente ia chegar um monte de casos de pessoas que supostamente estavam em sadomasoquismo. E aí o STF diz, olha, só há algumas excludentes supralegais, como o caso a lesão corporal ou consentida,
só vai ser excludente supralegal, primeiro, se a vontade do participante não foi feita mediante coação física ou coação moral. Segundo, que não atente contra a moral e os bons costumes. Você pensa que o cara está participando de uma prática sadomasoquista e vem falar de moral e os bons costumes? Não, mas é um sentido de não haver participação de criança, adolescente, que seja filmado, para sites, essas coisas. Tá? E o mais importante, que a lesão produzida seja leve. Porque você sabe que tem 3 tipos de lesão: leve, grave e gravíssima. Tem que ser leve. Porque se a pessoa chegar lá em coma, né? Ou chegar sem um dente, que a pancada foi forte, né? Já é lesão gravíssima, ou pode ser lesão grave. E aí então tem que ter esse cuidado. Porém, essa questão número 5, ela foi um pouco mais além. Ela diz assim, ó, o consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade. É. E poderá ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente. Pessoal, vou contar um caso, mas o caso realmente é tenebroso, certo? Que vai justamente cair nesse ponto aqui. O cara recebeu um telefonema e diz: amigo, vem aqui para casa, que vai ter um evento. Aí o cara: que tipo de evento? Não, vai ter uma orgia aqui. Aí ele disse: não, beleza, vamos. Aí ele chegou lá, começou a beber, tal e tal. Apagou. No outro dia ele acorda com um forte sangramento na região anal. Aí ele vai reclamar ali: e que é isso aqui, hein? Aí vai na delegacia, né? Faz um auê aí, né? Faz um auê. O cara foi dormir um donzelo, né? E acordou, né? Não tão bem quanto ele queria. E aí ele perguntou: sim, mas eu consenti. Mas a pergunta é: a excludente supralegal de antijuridicidade do consentimento do ofendido só poderá ser aplicada quando ele tem que consentir antes ou durante. Depois não. Ele: aqui. Mas aí não, agora pode, você concordou. Depois não. O consentimento do ofendido na lesão é só antes, quando ele diz: olha, beleza, eu vou. Ou o quê? Durante. Ele está lá, vê um cheirinho no cangote, ele vira, tudo bem, e aí vai. O consentimento foi durante. Mas depois não. Mas, ei, bicho, aconteceu um negócio ontem à noite. Aí isso o quê? Esse homem vai dar delegacia não, né? Aí não, o que foi? Não, porque esse homem ficou muito bêbado aí e tal. Aí já era. Tá? Então, o consentimento do ofendido, o erro da questão aqui, ele está no momento da aquiescência ou concordância. Para participar, tem que ser antes ou durante, nunca depois. Depois já tem passado o fato típico. Sim, exato. Isso, exatamente. Alguns dizem também que vai utilizar aquela teoria da axio libera in causa, ação livre na causa. Se eu me coloquei na situação de inimputabilidade de propósito, então eu assumo o risco, né, do que acontece. Esse caso que eu falei aqui, gente, ele faz tempo, viu? Mas a decisão foi mudada. Mas a decisão do juiz foi imoral. Absolveu os amigos todinho. Porque veja a decisão, mas essa decisão foi modificada. O juiz acha que ele estava louco um dia. Ele diz assim: o indivíduo que submete-se a praticar de eventos como orgias bacanais, cujos eventos chegam a níveis subrepetícios, não pode reclamar depois se é ativo ou passivo. Opa aí. Opa, o cara...
cara se quebrou todinho, meu amigo. A sentença dele está em alguns livros, só que tira o nome, claro. Ele foi absolvido, mas depois foi modificado. Até porque ele estava no estado de vulnerabilidade. Porque é o seguinte, mesmo que ele se coloque na situação, a ótima pergunta dele, existe o crime lá na frente de estupro de vulnerável. Se alguém não pode expressar vontade, mesmo que ele antes de estar bêbado tenha dado bola de que queria ficar com você ou não, depois que ele está bêbado, ele não pode ficar não. Tá? É estado de... Tem que ter cuidado aí. Tem que ter cuidado, você tem que ser romântico, cavalheiro. Dizer assim, peraí, você está bem? Você quer? Um cliente meu uma vez foi reclamar, assina aqui que é melhor. Um cliente meu foi reclamar, que disse assim, aí é osso, ele disse assim, aí é osso, aí o cara tem que fazer, porque ele foi pego por estupro de vulnerável, ele teve relação sexual com uma menina de 11 anos. Aí ele disse assim, mas, só menino bom. Aí ele disse assim, aí é osso, né, doutor? O cara vai perguntar o quê? Vai pedir o documento? Aí você Aí ele disse, aí pronto, vou pedir a carteira de estudante. Eu disse, não, estudante não é documento. Tá? Aí ele disse assim, não, agora pronto, vou pedir não. Você está respondendo por um processo que a pena é de 8 a 15 anos. É melhor pedir o RG ou não? Então assim, nesse caso é o seguinte, em estado de embriaguez, como aconteceu no próprio Big Brother uma vez, né? A moça pode ter paquerado com o cara paquerou com ela, mas ela estava naquele momento numa situação de vulnerabilidade. Então o consentimento dela ali não tinha nenhum. Então não é válido. Então mesmo que ele diga, não, ela deu em cima de mim, antes, mas durante ela não tinha como ter dado o consentimento. Então o consentimento só é válido para excluir a antijuridicidade se ele for antes ou durante. E como ele bem lembrou, de forma o quê? Consciente. Se a pessoa deu o consentimento inconsciente, porque estava bêbado, drogado, dormindo, alguma coisa que não pôde manifestar, então não tem essa onda de consentimento do ofendido. Tá certo? Então aqui o errozinho está apenas antes e durante. Depois não tem como. Depois o fato já passou. Questão de número 6. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitude será punido apenas se o tiver cometido dolosamente. Certo ou errado? Ixi, danado foi. Certo ou errado? Quase que eu engoli isso. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? O excesso é punível de forma dolosa ou culposa. Artigo 23, parágrafo único. Porque ele diz assim, olha, as excludentes de ilicitude são essas. Aí diz 4. E aí diz no parágrafo único, o excesso doloso ou culposo será punível. E a questão aqui diz que só será punível se for doloso. Mas não, o excesso tem que ser culposo também, doloso ou culposo. Ele diz assim, o agente em qualquer das hipóteses deste artigo, que é o artigo 23, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O erro da questão é porque ele só considerou o dolo, mas também tem que ter a culpa. Isso porque, gente, no caso concreto é complicado demais. Porque o cara pode estar em legítima defesa, certo? E na legítima defesa, você tem um limite. O Código Penal diz, considera-se em legítima defesa quem para repelir agressão injusta, atual ou iminente, usa dos meios moderados e necessários. Então tem que ter um cuidado. O cara está em legítima defesa, tá. Mas para estar em legítima defesa, ele tem que, primeiro, repelir um mal injusto e grave. Como é que eu vou repelir um mal injusto e grave? Usando de meios o quê? Moderados e necessários. Professor, o que é meio moderado e necessário? Meio moderado é quando eu uso de maneira que repila a injusta agressão. Então, se o cara dá um tiro e a vítima caiu, precisa ele dar outro? Só por precaução, professor. Cuidado nessa precaução. Tem cara que tem aquela vida de Jason de sexta-feira 13.
Tu atira, ele continua. Você dá um tiro, ele continua. Repeliu? Não. Enquanto não repelir a injusta agressão, você pode continuar com o meio moderado, porque não repeliu, e necessário. Meio necessário é o único meio que você tem. Não necessariamente o menos gravoso, mas o único meio que você tem. E aí, então, se porventura o cara excede, ele vai responder pelo homicídio doloso ou culposo. Aí vai depender da interpretação do promotor. Outro cliente meu assassinou um cara em frente a uma farmácia. Mais um. Tem um monte aí, né? Ele deu um tiro aqui, derruba alguém no braço? Não, deu outro aqui. Não derrubou. Aí ele deu o terceiro. Aqui. O caba caiu. Vamos fazer a defesa dele. O promotor diz, denuncio, porque o promotor adora uma denúncia, né? Não pode ver um tiro que denuncia logo, né? Aí vamos denunciar. Sob suspeita de ter ocorrido excesso doloso ou culposo. Aí tem que olhar. Ele diz, por quê? Porque foram 3 tiros. Se fosse um da cabeça direto, estava tranquilo. Exato. Tranquilo entre aspas, né? Assim, diz tranquilo para o cara que leva 3, mas nem sempre a quantidade de tiros simboliza, tá, o excesso. Porque aí, outro cliente, numa briga que teve lá num local, não vou nem dizer identificar, porque senão alguém pode saber quem é, ele levou um tiro aqui e um tiro aqui. Só que era de uma bala, não lembro mais, é uma bem pequenininha, 22. Teve um cara uma vez que foi tentar se matar com uma 22. Pá! 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 Ele caiu. Aí acharam que não era suicídio, porque, meu amigo, o cara deu 3 tiros para se matar. Ele levou um tiro aqui e outro aqui. E ele deu 7 tiros no cara que estava no chão. Com a mesma arma, 22. Foi excesso? Não, ele foi absolvido. Tá? Na verdade, não teve nem ação penal. Parou no inquérito. Teve inquérito, foi, né? Subiu para o promotor arquivou. Tá? Então, assim, o excesso punível, ele é sempre analisado no caso concreto. Tanto é, gente, que excludente de ilicitude, e aí vamos para processo penal, tá? A excludente de ilicitude, ela só é alegada em sede judicial. Delegado nenhum poderá deixar de instaurar inquérito sob a alegação de que houve excludente de antijuridicidade. A função dele é fazer o inquérito, terminar o inquérito e subir. Se houve princípio da insignificância, se houve excludente de ilicitude, ele tem que continuar com o inquérito policial. Tá bom? Continuando aqui, ele diz o seguinte: considere que o estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor. Mas pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prossegue na reação, infringindo-lhe graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima de tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente mesmo contra o excesso. Certo ou errado? Estava tudo certinho, até a vírgula. Gente, via de regra mesmo, a legítima defesa só um pode alegar. Porque tem um assassino e tem um menino bom. Você é o bom, o cara vem te matar, então você atira nele. Ele não pode atirar em você porque viu que você ia atirar nele. Sim, mas ele é o mal. Via de regra, uma pessoa só está em legítima defesa. Porém, lembre que a legítima defesa não tem requisitos. Vamos dizer que o cara entra na sua casa. Aí, de repente, você está na sala, entra em luta corporal, dá uma surra no cara. Até aí tudo bem, porque ele entrou na tua casa, legítima defesa. Aí você consegue amarrar o cara. Aí ele diz, espera aí que eu vou ali pegar um negocinho para você lá em cima. E aí ele desce, aí o ladrão nessa hora pode ou não pode reagir? Nesse caso agora ele pode, porque o mal agora é você. Então lembra, a legítima defesa ela tem um ponto. Depois desse ponto eu entro no excesso. Se eu estou no excesso, então eu que antes era vítima, passo a ser agora o autor. Então o errozinho dessa questão está só aqui. Ó.
Exato. Porque isso aí é um erro putativo, né? É uma legítima defesa putativa que não é real, que não necessariamente a vítima sabe que você está nesse erro. E aí ele pode, e existe a possibilidade de legítima real versus legítima defesa putativa. Aí tem como. Tá certo? É só esse detalhezinho aí. Questão 8. Em dificuldades financeiras, Ana ingressa com a autorização da proprietária do imóvel na residência vizinha, aquela em que trabalhava com o objetivo de subtrair uma quantia em dinheiro em espécie, simulando, para tanto, que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia. Nesse caso, a conduta de Ana, letra A, configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento posterior. Não. Configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento eficaz? Também não. Configura crime de tentativa de furto em razão da desistência voluntária? Não. E aí a gente fica entre a letra D e letra E. Não configura crime, realmente não configura, porque ela não levou nada. Agora, em virtude da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz? Desistência voluntária. Ela iniciou a execução, mas poderia prosseguir, mas desistiu voluntariamente. Onde é que você percebe que foi voluntário? Porque na questão diz, né, se arrepende. Ela viu a patroa dela e diz, não, vou para casa. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária faz com que o indivíduo responda até pelos atos até então praticados. Mas como ela não tinha feito nada, então o fato será atípico pela desistência voluntária. O arrependimento eficaz, gente, é quando ela realiza os atos da execução, mas impede que o resultado aconteça. O que não é o caso aqui. Ela iniciou a execução, não teve nem resultado. Tá certo? Então seria a letra D. Aí nesse caso, como ela pegou e depois devolvido, mas aí a câmera, né, tenha filmado, se ela pegou e devolveu, aí seria o arrependimento posterior do artigo 16. Por quê? Porque o artigo 16 é crime ainda, é furto do mesmo jeito, seria furto mesmo, com a redução de pena do arrependimento posterior. Tá? Exato, em 1/3 a 2/3. Perfeito. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Certo ou errado? Errado por qual súmula? 711 também. Tá certo? É só esse pequeno aí detalhe para vocês lembrarem, tá bom? Súmula 711. Questão 10. A ofensa à integridade física ou corporal ou à saúde de outrem, que resulta em perigo de morte, configura o delito de lesão corporal gravíssima, segundo a doutrina. Certo ou errado? Olha só. Essa questão realmente é ruim, porque você tem que lembrar do artigo 129 todo. O crime de lesão corporal, ele é dividido em alguns parágrafos, mas os mais importantes para a gente é o caput, que é a lesão leve. Temos o parágrafo 1º, que é a lesão grave, e o parágrafo 2º, que é a lesão gravíssima. Mas perceba que ele não usa gravíssima. A gravíssima é a doutrina que criou mesmo, o nome gravíssima. Tá bom? E aí a pergunta é, ele diz que cause o quê na questão? Perigo de morte.
Perigo de morte está em que parágrafo? Primeiro, é grave ou gravíssima? Grave. E a questão diz que é gravíssima. Na verdade, isso é um erro de português mesmo. Perigo de vida. Tudo bem que o Brasil está perigoso. Mas ninguém tem risco de viver. O risco é morrer. Tá? Então, o mais correto mesmo seria perigo de morte. Tá bom? Perigo de morte. Mas aí, obviamente, a lei fala perigo de vida. Então, lembre, gente, a lesão grave é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Cuidado aqui. O que são ocupações habituais? É só trabalho? Não. Qualquer atividade de lazer, trabalho, que a vítima deixou de exercer por mais de 30 dias, a lesão ela deixa de ser leve e agora torna-se grave. Aqui é necessário, gente, o laudo complementar no 30º, primeiro dia. Então, você faz um laudo no dia da lesão e se persistir por mais de 30 dias, você volta no ITEP, no caso tem que ir para o delegado de novo, para ele encaminhar para o ITEP, e aí faz outro laudo 30 dias depois para dizer que a lesão é grave. Tá bom? Então, lembra desse ponto aí também. É grave, que gere perigo de vida, aqui tem que ter laudo. Não é tão simples assim não. Rapaz, se eu me der uma pedrada na cabeça do cara, é risco de morte aí. Não é assim não. Tem que ir para o ITEP. O médico legista, o médico lá vai lá, dá uma olhadinha e vai dizer, lá tem que responder as quesitações do laudo. E no laudo vai dizer, a lesão provocou risco de morte? E aí é o perito que vai dizer, não é o seu achismo. O cara pode ter metido paulada na tua cabeça. Tá? Mas se no laudo disser que não houve nenhum risco, porque não pegou em nenhuma região ou não perfurou nada, então não houve. Depende tudo da perícia. Debilidade permanente de membro, sentido ou função, que é diferente de perda. Debilidade o órgão existe, só que agora está limitado. E a perda é a retirada do órgão, tá? Sentido ou função. E a aceleração de parto. Essas aqui são as graves. A gravíssima é incapacidade permanente para o trabalho. É gravíssima, tudo bem. Enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, que é uma cicatriz, um dente quebrado. Só que aqui o STF diz que se você quebra um dente e depois coloca outro dente, então desaparece a debilidade, desaparece a deformidade. Tá certo? E que provoque o aborto. Aqui é a lesão corporal seguida de aborto, porque a intenção não era praticar o aborto, e sim então somente lesionar. E trabalhando nesse mesmo ponto, ele chega na questão aqui, número 11. Porque eu só posso dar só uma lida. Alguém está com a lista aqui só para dar uma lidinha? Opa, obrigado. João, namorado de Ana, acha que ela, um dia no passado, o traiu com Pedro, seu vizinho, que é muito forte. O cara botou uma pulguinha atrás da orelha, né? E uma ocasião, chegando à casa de Ana, encontrou Pedro no portão. E imediatamente passou a agredi-lo verbalmente. Em seguida, atacaram-se e na briga, João, que estava apanhando, usou uma navalha que carrega sempre consigo para furar Pedro na barriga. Pedro não morreu, mas ficou internado no hospital por 2 meses. A conduta de João configura tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave, a depender do elemento subjetivo de João, a ser revelado com base em elementos fáticos apurados na investigação e no processo. Certo ou errado? Certo, porque você leu a questão, ele deu algum elemento que a gente chama elemento volitivo? Não, geralmente em questão de concurso ele coloca João na intenção de matar, aí você sabe, mas quando a questão não dá, aí ele diz assim, depende da interpretação. O promotor vai dizer que o cara meteu uma navalha na barriga do cara, é porque queria o quê? Matar. Mas o advogado vai dizer, não, era só um susto que ele queria dar, e aí usou a navalha. Porque quem quer matar, usaria uma arma. E aí ele diz o quê?
Depende da interpretação. É isso que diz a questão aí, né, de número 11. É legítima defesa, estava apanhando, porque João era muito forte. Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave, em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. Certo? Também. Isso aqui ela vai ou extrapola além, né, do Código Penal. Então, gente, mais ou menos essas foram as questões de hoje. Tá? Desejo aí sorte a todos e qualquer dúvida, né, estamos aí sempre à disposição. Né? Valeu, galera. Até mais.